Olá a todos! Hoje vamos mergulhar em uma das civilizações mais fascinantes da história antiga, os astecas. Imagine-se viajando através das vastas planícies do México Central há séculos e de repente você se depara com uma civilização vibrante e complexa. Com suas pirâmides imponentes, rituais intrigantes e uma sociedade ricamente estruturada. Os astecas, também conhecidos como mexicas, construíram um império poderoso que floresceu entre os séculos XIV e XV, deixando um legado que ecoa até os dias atuais. Vamos explorar juntos os aspectos mais marcantes dessa cultura extraordinária e entender como os astecas moldaram não apenas o panorama político e social da América Central, mas também influenciaram profundamente a arte, a religião e a ciência. Fundação e origem. Os astecas, também conhecidos como os mexicas, são uma das civilizações mais fascinantes da história antiga. Sua fundação e origem estão envoltas em mistérios e lendas que perduram até os dias de hoje. De acordo com a tradição asteca, eles migraram de uma terra distante em busca de uma terra prometida, onde avistariam um sinal divino, indicando o local de sua nova capital. Esse sinal, segundo a lenda, seria uma águia empoleirada em um cacto devorando uma serpente, o que foi encontrado na ilha onde construíram Tenochtitlan, a futura capital do Império Azteca. As origens precisas dos astecas são objeto de debate entre historiadores e arqueólogos, mas há evidências de que eles se estabeleceram na região do Vale do México por volta do século XVIII. Ao longo dos séculos, eles desenvolveram uma civilização complexa e sofisticada, com uma economia baseada na agricultura, comércio e tributação de terras conquistadas. Seu império se expandiu rapidamente, incorporando várias culturas e povos da Mesoamérica. Portanto, as raízes do Azteca são profundas e envoltas em mitos e histórias que continuam a nos intrigar e inspirar, oferecendo um vislumbre fascinante de uma das civilizações mais dinâmicas e influentes da história antiga. Organização política e social. A sociedade asteca era altamente estratificada e organizada em diferentes camadas, com um sistema complexo que refletia suas crenças religiosas, tradições e conquistas militares. No topo da hierarquia estava o imperador, conhecido como Tlatoani, que detinha poder político absoluto e era considerado um líder divino, intermediário entre os deuses e o povo. O Tlatoani era responsável por governar o império, administrar a justiça, liderar os exércitos em tempos de guerra e garantir a realização dos rituais religiosos. Abaixo do imperador estavam os nobres, conhecidos como Pipiltim, que desfrutavam de privilégios sociais e políticos significativos. Eles ocupavam altos cargos governamentais, serviam como conselheiros do imperador e administravam vastas propriedades de terra. Os nobres eram frequentemente recompensados com terras e escravos por seus serviços militares ou lealdade ao império. Logo abaixo dos nobres estavam os comerciantes, artesãos e agricultores, que formavam a classe trabalhadora da sociedade asteca. Eles contribuíam para a economia do império por meio do comércio, produção de bens manufaturados e agricultura. Apesar de não desfrutarem dos mesmos status social dos nobres, esses grupos desempenhavam um papel vital na sustentação da economia e da sociedade asteca. Na base da hierarquia social estavam os camponeses e os escravos, que realizavam o trabalho manual pesado e muitas vezes viviam em condições de servidão. Os escravos podiam ser prisioneiros de guerra, criminosos ou pessoas endividadas que foram vendidas como escravos para pagar suas dívidas. Além disso, a sociedade azteca era fortemente influenciada pela religião, com sacerdotes ocupando uma posição de destaque como intermediários entre os mortais e os deuses. Os rituais religiosos desempenhavam um papel central na vida cotidiana dos astecas, com os sacrifícios humanos sendo realizados regularmente para apaziguar os deuses e garantir a continuidade da ordem cósmica. Em suma, a organização política e social dos astecas era altamente estratificada, com uma elite governante que detinha o poder político e econômico, enquanto a maioria da população trabalhava como agricultores, artesãos ou comerciantes. A religião desempenhava um papel central na sociedade asteca, moldando suas crenças, práticas e estrutura social. Religião e cosmologia.
A religião desempenhava um papel central na vida dos astecas, permeando todas as esferas da sociedade e influenciando desde a organização política até as atividades cotidianas. Para os astecas, o universo era habitado por uma ampla variedade de deuses e espíritos, cada um com sua própria esfera de influência e poder. Na cosmologia asteca, o universo era dividido entre três planos: o céu, a terra e o submundo. O céu era o domínio dos deuses celestiais, como o deus do sol e da guerra, e o deus do vento e da sabedoria. A terra era o reino dos seres humanos e dos animais, onde a vida cotidiana se desenrolava, enquanto o submundo era habitado por deuses e espíritos associados à morte e à renovação, os governantes dos mortos. Os astecas acreditavam que os deuses exigiam sacrifícios humanos para manter a ordem cósmica e garantir a fertilidade da terra. Os sacrifícios humanos eram realizados em grandes templos, onde os sacerdotes realizavam cerimônias elaboradas para oferecer corações humanos aos deuses. Esses rituais eram vistos como uma forma de alimentar os deuses e garantir sua proteção e benevolência para o povo asteca. Além dos sacrifícios humanos, os astecas também praticavam uma variedade de rituais e festivais religiosos ao longo do ano, dedicados a honrar os deuses, a celebrar a vida e a natureza. Esses festivais incluíam danças, músicas, jogos e banquetes, e eram acompanhados por oferendas de comida, flores e objetos preciosos aos deuses. A religião e a cosmologia dos astecas eram intrinsecamente ligadas à sua visão de mundo e à sua compreensão do papel humano no universo. Para os astecas, a harmonia entre os seres humanos, os deuses e a natureza era essencial para garantir o bem-estar e a prosperidade de sua civilização, e eles dedicavam grande parte de sua energia e recursos para honrar e servir aos seus deuses. A economia e o comércio. A economia asteca era baseada em uma combinação de agricultura, comércio e tributação de terras conquistadas. A agricultura era a principal fonte de subsistência para a maioria da população, e os astecas desenvolveram sistemas sofisticados de irrigação e cultivo para maximizar a produção de alimentos em suas terras férteis. Os principais cultivos dos astecas incluíam milho, feijão, abóbora, batata doce, tomate, pimentão e algodão. Além disso, eles também criavam animais como perus, patos, cães, coelhos para alimentação e outros fins. O comércio desempenhava um papel importante na economia asteca, permitindo a troca de bens e produtos entre diferentes regiões e culturas da Mesoamérica. Os astecas desenvolveram uma vasta rede de rotas comerciais que se estendiam por todo o império, facilitando o comércio de mercadorias como alimentos, tecidos, cerâmicas, pedras preciosas, metais e objetos de luxo. Para facilitar o comércio, os astecas desenvolveram um sistema de tributação baseado em impostos sobre terras, produção agrícola e atividades comerciais. Os tributos eram coletados em espécie, geralmente em forma de alimentos, tecidos ou metais preciosos, e eram enviados para a capital do império, onde eram armazenados em armazéns e distribuídos entre a nobreza e os sacerdotes. Além do comércio local, os astecas também mantinham relações comerciais com outras civilizações da Mesoamérica, como os maias, os zapotecas e os mixtecas. Essas trocas comerciais contribuíram para o desenvolvimento econômico e a cultura dos astecas, enriquecendo sua sociedade com novas ideias, tecnologias e produtos. Em resumo, a economia e o comércio dos astecas eram fundamentais para o funcionamento da sua sociedade, permitindo-lhes prosperar e expandir-se através de uma combinação de agricultura, comércio e tributação de terras conquistadas. Arquitetura e tecnologia. A arquitetura asteca era impressionante e refletia a complexibilidade e o poder da civilização. Eles construíram cidades grandiosas, com templos imponentes, palácios, praças e sistemas de irrigação. Um dos exemplos mais icônicos da arquitetura asteca é o Templo Maior, dedicado aos principais deuses do panteão asteca. Esse templo era uma estrutura massiva de várias plataformas sobrepostas, onde rituais religiosos, incluindo sacrifícios humanos, eram realizados regularmente. Além dos templos, os astecas também construíram palácios para a nobreza, casas para os cidadãos comuns e mercados onde o comércio florescia. Sua cidade era planejada cuidadosamente, com ruas largas e sistema de drenagem para lidar com a enchente comuns na região do Vale do México. Em termos de tecnologia, os astecas eram engenhosos e inovadores. Eles desenvolveram técnicas avançadas de agricultura, incluindo o uso de chinampas, ou jardins flutuantes, para aumentar a produção de alimentos em áreas de terra alagada. Essas chinampas eram plataformas de terra construída em camadas sobrepostas, onde os astecas cultivavam uma variedade de cultura agrícola.
Além disso, os astecas eram mestres em trabalhar com pedra e metal. Eles construíram templos e palácios usando pedras cortadas com precisão e blocos de pedra esculpidos com hieroglifos e imagens religiosas. Eles também criavam artefatos de metal como joias, armas e ferramentas, usando técnica de fundição e forjamento. Os astecas também tinham um sistema de escrita baseado em hieroglifos, conhecidos como escrita pictográfica, que usavam para registrar eventos históricos, manter registros contábeis e criar códigos religiosos e calendários. Embora não fosse tão desenvolvido quanto o sistema de escrita dos maias, o sistema de escrita asteca ainda era uma ferramenta importante para registrar e transmitir conhecimento dentro da sociedade. Em resumo, a arquitetura e tecnologia dos astecas eram testemunhos do avanço e da complexidade de sua civilização. Suas impressionantes estruturas arquitetônicas e suas habilidades tecnológicas demonstram a engenhosidade e a capacidade dos astecas de prosperar em um ambiente desafiador e criar uma civilização duradoura e influente na história da Mesoamérica. Legado cultural. O legado cultural dos astecas é vasto e continua a influenciar e intrigar pessoas ao redor do mundo até hoje. Aqui estão algumas das principais contribuições deixadas por essa civilização. Arte e arquitetura. Os astecas deixaram um legado arquitetônico impressionante, como templos imponentes, palácios elaborados e complexos urbanos, bem planejados. Sua arte era ricamente ornamentada, muitas vezes retratando temas religiosos e mitológicos em esculturas, pinturas e trabalhos em metal e pedra. Religião e mitologia. A religião asteca deixou uma marca duradoura na cultura mesoamérica. Seus rituais elaborados, incluindo os sacrifícios humanos, ainda são estudados e debatidos pelos historiadores. Sua mitologia colorida e complexa, com uma variedade de deuses e espíritos, continua a inspirar obras de arte, literatura e cinema. Sistema de escrita e calendário. Embora menos desenvolvido do que o sistema de escrita dos maias, os astecas deixaram um sistema da escrita pictográfica, que ainda é estudado e decifrado pelos especialistas. Seu calendário complexo, baseado em ciclos de 260 e 365 dias, também é amplamente estudado e ainda usado por alguns grupos indígenas no México. Agricultura e engenharia. Os astecas desenvolveram técnicas avançadas de agricultura, incluindo o uso de chinampas ou jardins flutuantes para aumentar a produção de alimentos. Suas habilidades em engenharia, como sistemas de drenagem e irrigação, foram fundamentais para o sucesso de suas cidades e império. Herança linguística e cultural. Muitas palavras da língua náhuatl falada pelos astecas foram incorporadas ao espanhol e ainda são usadas no México moderno. Além disso, muitos aspectos da cultura asteca, como alimentos, tradições religiosas e artesanato, ainda são preservados e celebrados por comunidades indígenas no México. Decadência dos astecas. A queda dos astecas foi um evento marcante, impulsionado por uma série de fatores. A chegada dos conquistadores espanhóis, liderados por Hernán Cortés, em 1519, desempenhou um papel crucial. Eles exploravam as divisões políticas e formaram alianças com os inimigos dos astecas, além de introduzirem doenças devastadoras para as quais os nativos não tinham imunidade. Internamente, os astecas enfrentaram um descontentamento devido ao sistema tributário pesado e ao uso de sacrifícios humanos, o que levou a rebeliões. As habilidades militares superiores dos espanhóis, aliadas às suas tecnologias avançadas, como armas de fogo e cavalos, garantiram a vantagem nas batalhas. Além disso, Montezuma II, líder asteca na época, mostrou indecisão diante dos invasores, enfraquecendo ainda mais a resistência. Com isso, o Império Asteca caiu rapidamente, marcando o início da colonização europeia das Américas. Em suma, o legado cultural dos astecas é uma parte importante da história do México e da América Latina como um todo. Sua influência continua a ser sentida em diversas áreas, desde a arte e a arquitetura até a religião e a língua, destacando a importância duradoura dessa civilização na história e cultura e da religião. Os astecas, com sua rica história, cultura e legado, continuam a fascinar e inspirar até os dias de hoje. Sua civilização floresceu em meio a paisagens desafiadoras, transformando terras áridas em centros urbanos grandiosos e desenvolvendo uma sociedade complexa e sofisticada.
Desde suas impressionantes realizações arquitetônicas até suas crenças religiosas e mitológicas profundamente enraizadas, os astecas deixaram uma marca indelével na história mesoamérica. Seu legado cultural abrange uma ampla gama de áreas, incluindo arte, arquitetura, religião, linguagem e tecnologia. As contribuições dos astecas continuam a ser estudadas, celebradas e reinterpretadas em todo o mundo, destacando a importância duradoura dessa civilização na formação da identidade cultural do México e da América Latina. Embora o Império Azteca tenha sido eventualmente conquistado pelos espanhóis no século XVI, seu legado vive através das tradições,